Tudo belezinha? Bela vitória do Grêmio em cima do Vasco da Gama, estreia do Renato, uma tarde de domingo, de sol, de frio em Porto Alegre, 50 mil pessoas na arena, mais de 50 mil pessoas na arena. O Renato Portaluppi trazendo de volta, né, o Grêmio, a torcida do Grêmio e o Grêmio na tabela de classificação aí muito perto de voltar para a Série A, que é o grande sonho, né, o grande grito do torcedor do Grêmio que está trancado na garganta. O Grêmio levou um susto contra o Vasco saiu na frente no comecinho do jogo, mas o Grêmio conseguiu o empate, em seguida a virada, né? E mesmo não tendo o ataque ideal. Diego Souza, como sempre, reclamou bastante, né? Mas hoje não conseguiu comparecer no placar. Aliás, anda participando pouco dos jogos do jogador Diego Souza, afora as reclamações. Biel, no finzinho, agora teve duas boas chances, né? Mas o goleiro do Vasco fez uma bela partida, como também o goleiro Breno do Grêmio. Duas defesas milagrosas do Breno, né, com o Vasco da Gama, que tem Nenê comandando o time dentro de campo, apesar da sua idade, né, um jogador bastante experiente. Enfim, mas foi uma vitória importante, um jogo difícil para o Grêmio na arena, com mais de 50 mil pessoas, repito, é um público maravilhoso na tarde de sol deste domingo de inverno. E o Grêmio está bem na tabela de classificação, pega o Novo Horizontino agora na próxima sexta-feira, né? O Novo Horizontino que é 13º colocado na tabela de classificação. Então um bom jogo aí para o Grêmio ter uma folga ainda maior, né? Encaminhando a sua volta à primeira divisão. Foi realmente um domingo muito bom da equipe do Grêmio. Repito, se o ataque fosse mais efetivo, né? Com o Guilherme, que não cria muitas jogadas, né? Não dá para comparar com o Ferreirinha. Diego Souza praticamente não participou do jogo. O Biel foi o jogador mais lúcido, né? O melhor jogador do ataque da equipe do Grêmio. Tassiano saiu do banco de reservas, vale ressaltar, né? O Renato Portaluppi tirou o Tassiano do banco. O Tassiano começou uma jogada, tabelou com o Biel e deu o gol da virada para a equipe do Grêmio. Uma bela jogada, bela participação, belo gol do Tassiano, que é um jogador marcado pela torcida, que aos poucos vai ganhando uma simpatia pelo outro jogador Tassiano, que como o Renato a gente já sabe, tem bastante moral, né? Um belo gol, hein? Tem que ser ressaltado. Tassiano começou a jogada, tabelou, recebeu na frente, chutou um tiro seco, né? Um chute seco, sem chances para o goleiro do Vasco da Gama. Então, o Grêmio está aí na tabela de classificação, com o Cruzeiro em 62, já classificado para a Série A, Bahia 51, Grêmio 50 e Vasco da Gama 45. O Grêmio já abre 5 pontos para o Vasco, que também estaria hoje se classificando. Mas a diferença do Grêmio para o Londrina, que tem 44, vai aumentando cada vez mais, quer dizer, se aproxima aí a volta do Grêmio para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já estamos na 29ª rodada, vamos para a 30ª de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Portanto, sexta que vem, Grêmio e Novo Horizontino e Grêmio, é o jogo das 9h30 da noite da sexta-feira. Pela Série A, o Internacional parece que vai terminar mesmo, né? Se o Flamengo não ganhar, o Flamengo joga daqui a pouco ainda a sua partida contra a equipe do Goiás lá em Goiânia, né? Mas o Internacional, por enquanto, é vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 54, Internacional 46, Fluminense 45 é o terceiro, Flamengo é o do quarto com 44, Corinthians, que estava empatando, pelo menos até esse comentário, 44 pontos ganhos, é o quinto colocado. Sexto, Atlético Paranaense, sétimo, Atlético Mineiro, e depois as equipes que estão mais embaixo. Próximo jogo do Internacional é só na segunda-feira da semana que vem. Aí o Internacional vai jogar contra o Atlético Goianense lá em Goiânia na outra segunda-feira. Tem muito tempo aí para treinar o técnico Mano Menezes da equipe do Internacional. Portanto, só o Juventude, né? Que parece que não tem volta, né? 10 pontos a diferença para a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, e o Juventude realmente vai para a segunda divisão. Uma pena, né? O Juventude que brigou tanto para chegar novamente ao convívio dos grandes do Campeonato Brasileiro. Boa semana para você! Tudo de bom nesta semana que vai iniciar nesta segunda-feira, né? E que você tenha boas notícias. Vamos nessa! Não esqueça de me seguir no Facebook, Paulo Brito Real Paulo Brito, sempre tem novidades por lá. Feito! Até amanhã!